condição sine qua non para que ele consiga. Porque a condição sine qua non é o próprio uso da vontade, do sentimento e da capacidade que ele já conseguiu evolutivamente. O critério de escolha de um candidato precisa estar fundamentado em diversos pontos, sendo que podemos arriscar citar alguns. Perfil para o cargo pretendido, competência técnica relacionada à função, coerência de conduta, real propensão ao diálogo, dignidade, entendimento sobre a responsabilidade da função, respeito à expectativa de seus eleitores, etc. Veja que nós não colocamos aqui ser espírita. É isso, gente. Oi. Temos uma questão aqui. Antes de citá-la, é claro que a USE não está se colocando numa posição óbvia de dona da verdade em relação a esse assunto, que é complexo e que muitas vezes ele esbarra no limite de como entendemos determinadas coisas, porque estudamos não suficientemente, não experimentamos suficientemente, etc. Mas discutimos bastante em sucessivos encontros de diretoria, estudamos o que foi possível e estamos nos posicionando dessa forma. Nos mantemos, evidentemente, abertos ao diálogo, de quem quer que seja, em relação a isso. E seremos os primeiros interessados em mudar alguma colocação, algum posicionamento que estamos tendo hoje, diante de algo que não estejamos vendo. Então, a gente considera importante colocar dessa forma. Qual é a pergunta? A USE ou Centro Espírita não apoiará candidatos, mas os diretores, pessoa física, podem apoiar? Bem, como já foi dito aqui, cada cidadão, né, precisa conscientemente saber quem vai apoiar. E deve decidir de fora o íntimo se vai divulgar o seu apoio ou não. Né? É claro que nós precisamos lembrar a posição que ocupamos. Se nós somos uma pessoa com uma visibilidade pública ou não, né? O quanto vamos influenciar ou não. E devemos lembrar que somos responsáveis pelo que influenciamos. Tá certo? Então, não está vedado, de forma alguma, dentro do meu entendimento, e eu peço auxílio dos outros diretores aí em relação a isso, essa resposta. É evidente que não está vedado que cada um fale em quem vai votar. Né? Como cidadão. Veja, dentro da casa espírita, nós entendemos que o assunto política deve ser tratado sempre considerando o P maiúsculo. Né? Nós temos sim que, dentro da casa espírita, discutir a ciência política, a política com P maiúsculo. Né? Porque ela é um meio da gente transformar o mundo em que vivemos. Né? Então, aí sim. Né? Agora, nunca dentro das questões partidárias, como nós já vimos hoje. Então, eu fico imaginando uma situação, por exemplo, onde um frequentador da casa espírita, dentro da casa espírita, chega e pergunta: presidente, em quem o senhor vai votar? Veja, ele nem está perguntando para o cidadão, vocês perceberam? Ele está perguntando para o presidente. Né? Agora, João, em quem você vai votar? Né? É diferente. Né? E a pessoa é livre para dizer ou não. Né? Se ela está convicta, se ela fez uma análise correta, talvez ela deseje dizer em quem ela vote. Por que não? Em quem ela vai votar, por que não? Mas ela precisa ter sempre cuidado, dentro do meu entendimento, qual a intenção dela em dizer. Né? Porque ela responderá por isso, perante si mesma. Alguém tem mais alguma questão? Vai ser um discurso ou não?
comitê na minha casa para apoiar um candidato, eu posso? Não sei. Olha, eu acho que uma questão muito importante aqui é nós definirmos uma situação. Oi? Nós definimos o seguinte: uma coisa é a nossa responsabilidade como pessoa, como cidadão, cidadã, o exercício da cidadania, embora sendo espírita, não pode ser óbice, não é? Nós exercitarmos esse direito que nos é garantido pela Constituição. Ora, vocês observam que a preocupação foi sempre o seguinte: não podemos trazer, direto ou indiretamente, a política partidária para dentro do centro espírita. Né? Isso não deve ser feito. Agora, como espírita, eu posso, se quiser, ligar a um partido político, né? Posso desenvolver um trabalho. Se eu acredito nas forças do bem, eu tenho que trabalhar pelas forças do bem. Então, essa questão que a Marini levantou de fazer um comitê, né, na casa, se o espírita está fazendo isso com intenção, não está envolvendo o centro espírita, a entidade espírita, né? Eu vou fazer isso aqui porque o fulano diz que se ele se eleger, ele vai conseguir mais verbas, não é? Lá para o asilo, lá para as crianças, para a creche. Quer dizer, aí já não está correto. Mas se ele faz um exercício da cidadania para colocar as forças do bem a serviço da sociedade, fora do centro espírita, ele é um cidadão. O meu entender, né? Dentro desta reflexão que nós estamos fazendo. Não dá para ficar quieta, né? De vez em quando a gente tem umas coisinhas assim que cutuca demais. A Mariani fez uma pergunta que eu acho muito interessante, se nós podemos trabalhar na nossa casa, montar um comitê político. Eu me lembro que quando nós estávamos preparando esse seminário, nós tivemos junto, eu e o César Moron, lá no fórum, conversando com o juiz a respeito do seminário. E a nós foi colocada uma coisa que eu acho que isso serve como base para como que nós devemos trabalhar na casa espírita. Ele lembrou-nos que o centro espírita é um local público. E sendo público pela legislação, não pode ser falado em política partidária publicamente. Ou seja, usar o microfone, usar as nossas reuniões para falarmos de política partidária.